Olá, primeiro ano! Hoje nós vamos falar sobre ângulos na circunferência. Bora lá! Você já notou em que em teatros e anfiteatros, normalmente, os lugares da plateia, ao menos dos assentos mais distantes, são compostos de maneira circular? Ele é meio redondinho, né? Não é uma coisa reta. Alguns são retos, mas a maioria tem aí um ângulozinho, né, na forma circular. O motivo desse tipo de composição é que ela favorece tanto a acústica, facilitando a propagação uniforme do som, quanto a visibilidade do que ocorre na apresentação, uma vez que duas pessoas posicionadas no mesmo arco da circunferência enxergam a apresentação a uma mesma distância. Vamos estudar a relação entre os ângulos e os arcos que podem ser formados em uma circunferência. Então vamos lá, vamos estudar, isso é muito importante, tá? Ângulo central. O ângulo central é aquele cujo vértice está no centro da circunferência. E é composto, né, como podemos observar, justamente, né, pelos pontozinhos aqui, ó, que está no meio. E aí eu desenho. Então o que a gente pode perceber? Quando a gente desenha esse ângulo aqui, a medida desse arco, tá, que é o AOB, que é o ângulo, é igual à medida do arco AB. Né? Então, por exemplo, se aqui medisse 30, esse arco aqui que eu vou botar de outra cor, vou botar de azul, ia medir 30 graus também. Então, a medida do arco, quando o vértice do ângulo está no centro da circunferência, é igual à medida do ângulo. Tá? Observe a notação de arco e de ângulo. O ângulo é o AOB, certo? Que é igual a 30, nesse caso do exemplo que eu dei. E o arco, observe que o arco, ó, ele fica o tracinho em cima das duas letras. O arco AB é esse daqui, que também nesse caso mede 30 porque está no ângulo central. Ângulo inscrito é aquele cujo vértice está na circunferência e seus lados são secantes a ela, como observamos na figura abaixo. A medida alfa do ângulo inscrito é igual à metade do seu arco correspondente. Então, por exemplo, se aqui mede 30, esse arco aqui vai medir o quê? 60. Tá vendo que ele não está mais no centro, ele está no ângulo inscrito dentro da circunferência. Então, a medida do ângulo AOB, vou botar aqui, ó, a medida do ângulo AOB, é igual a metade do arco AB, nesse caso. Então, se o ângulo mede 30, o arco vai medir o dobro, certo? Ângulo de segmento, vamos entender o que é. É aquele que tem vértice na circunferência, sendo um de seus lados secante e o outro tangente à circunferência. Conforme podemos observar a imagem abaixo, a medida do ângulo do segmento é igual à metade do seu arco correspondente. Então nós temos aqui, nós vamos ter um arco que vai se formar aqui, ó, que é o arco AO, que é esse daqui correspondente, tá vendo? Esse arco todo aqui. A medida dele vai ser o dobro desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, observe que ele está saindo dessa circunferência, ele está um pouquinho aqui fora, porque esse lado do ângulo aqui, ele está tangente, ele não está secante que nem o de cima. Mas a relação é bem parecida, né? A medida desse ângulo é metade, certo? Do arco, nesse caso, OA. Vai ser metade desse arco OA. Vou desenhar aqui até o arco. Ó. Então, se esse ângulo mede 30, o arco vai medir 60. Ângulo excêntrico interior. Vamos entender. É aquele cujo vértice não coincide com o centro da circunferência e seus lados são secantes a essa mesma circunferência, conforme observamos na figura abaixo. A medida alfa de um ângulo excêntrico interior, né, é igual à semissoma das medidas dos seus arcos correspondentes. Então, observe, eu tenho um ângulozinho aqui, e aí vamos supor que eu desenhei esse ângulo aqui que mede alfa. Desenhei. Observe que esse ângulo, ele não está, né, no caso de cima, vou até voltar para vocês perceberem. Ele não é um ângulo inscrito, porque ele não está na circunferência, e ele não é um ângulo central, porque ele não está no centro da circunferência. Ele está excêntrico. Ele é interior, mas não está nem dentro da circunferência, não está, desculpe, não está tocando na circunferência e ele não está no centro. Então, como é que a gente calcula? Aí, se a gente prolonga os lados do ângulo, vai formar um outro ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. Né? Não, desculpe, vou chamar de ângulo θ não. Eu vou dizer que ele é
um ângulo, como ele é oposto pelo vértice, ele mede alfa também. Mas não vamos se prender nisso não. O que eu quero que vocês percebam é, prolonguei e aí formou um arco aqui, tá? Eu vou ter um arco que eu vou chamar de θ, e esse outro arco aqui, ó, eu vou chamar de beta. Nos ângulos excêntricos, a medida, né, desse ângulo AOB vai ser igual à soma desses dois arcos que estão azul dividido por 2, que é o que a gente chama de semissoma, certo? Nós temos também o ângulo excêntrico exterior, que é quando está fora, certo? Observe que quando ele está fora, nesse caso aqui, a gente vai ter um lado do ângulo que vai ser secante, né, tocar em 2 pontos, e um lado que vai ser tangente, formando esse arco aqui, que eu vou chamar de arco θ, e esse outro arco grandão, ó, eu vou chamar ele de arco beta. Como é que a gente calcula a medida desse ângulo? A medida de AOB, que é esse ângulo aqui, ó, AOB, vai ser igual à subtração do maior arco, que é B, menos esse menor arco aqui, θ, dividido por 2, certo? Tranquilinho aí? Nós temos outro exemplo também, que o ângulo ele pode ser também os dois lados secantes, e aí vai utilizar a mesma fórmula. Mas também ele pode ser, tá vendo? Formou dois arcos, nós temos o arco aqui θ, nós temos o arco beta, que é esse daqui, e nós temos também o caso que os dois lados do ângulo ele é tangente à circunferência, mas a gente vai utilizar a mesma fórmula. Formou dois arcos, esse arco, opa, bem torto, e esse outro arco aqui. É isso, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Tchau.